Bom dia, pessoal. Que bom vê-los aqui, todos vocês. Então, a Bíblia diz que uma esposa exemplar é mais valiosa que rubis. A esposa exemplar merece o respeito e admiração do seu marido, especialmente do seu marido. É claro que nenhuma mulher ou nenhum homem é perfeito. Não existe isso na Bíblia. Mas a Bíblia ela dá padrões de como deve ser um homem, segundo a Bíblia, e como deve ser uma esposa, uma mulher, segundo a Bíblia. E um desses padrões está lá em Provérbios, capítulo 31. Abre lá Provérbios 31, versículos 10 ao 12. Uma vez se ouvia mais o barulhinho das Bíblias, né? Agora nós temos a projeção, então tem um pouquinho menos, né? O celular também não faz barulho, né? A não ser que faz aquele... Então, Provérbios 31, 10 a 12. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Esta é a mulher exemplar. Essa é a mulher exemplar segundo a Bíblia. O que é essa mulher exemplar segundo a Bíblia? É a mulher, a esposa submissa. Mas submissa de que forma? Submissa a quem? Primeiramente a Deus. Deus está sempre em primeiro lugar na vida da esposa exemplar. Deus em primeiro lugar. Ela ora, ela lê a Bíblia, ela dá bom testemunho. Ela sabe que Deus é mais importante que qualquer outra coisa em sua vida. E quer obedecer aos seus mandamentos. A esposa exemplar põe a sua vida nas mãos de Deus. Essa é a esposa exemplar. E o exemplo que nós temos estão nos evangelhos de Jesus Cristo. Abre lá em Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 35. Ali tem um exemplo de uma mulher que colocou a sua submissão debaixo de Deus. Lucas 1, 26 ao 35. Diz assim, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe colocará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Por que Maria foi uma mulher submissa a Deus? Primeiramente, Maria era noiva. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. Maria, aparecendo grávida antes do casamento, ela não seria mais uma esposa, ela seria uma prostituta. Ela poderia ser considerada uma prostituta naquela época. E em algumas situações extremas podia ser até apedrejada. Era uma dificuldade muito grande para as mulheres naquela época. Maria já estava prometida em casamento. Ela não poderia aparecer grávida de outro homem, de forma alguma. Então ela teve que ter uma decisão, ela teve que tomar uma decisão, ela teve que ter muita sabedoria e pensar assim: o que eu faço agora? Eu vou ser fiel, vou obedecer a Deus, vou deixar a minha vida de lado, o meu futuro, não vou ter mais um marido, vou ser julgada de uma forma errada. É isso que eu vou fazer? Se coloque no lugar dela. Seria tanto difícil, né? Tomar uma decisão dessas. Mas no Mateus, capítulo 1, versículo 19, diz assim, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querer expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento em secreto. José iria anular o casamento em secreto para não expor a Maria.
porque sabia das consequências. Então Maria, mesmo assim, claro que ela foi visitada por um anjo, ela tomou a decisão certa e ela foi submissa a Deus. Então, em primeiro lugar, Maria foi submissa ao Senhor. E em segundo lugar, aqui eu não quero estender muito isso, porque eu quero entrar mais na parte do casamento. A mulher, sim, ela é submissa ao seu marido. Ela deve ser submissa ao seu marido, em segundo lugar. Mas essa parte de submissão a Deus, na área espiritual, vem em primeiro. Como eu já citei na outra mensagem, que o homem é o líder do lar na área espiritual. O homem é o líder, é o cabeça da família, da esposa na área espiritual. Então não cabe aqui colocar esse peso sobre a mulher. É o homem. Mas a mulher, sim, ela deve orar, ler a Bíblia, fazer o seu devocional, ter o seu compromisso com Deus, dar o seu bom testemunho, inclusive servir em seus ministérios. Porque, primeiro, ela deve ser submissa a Deus. E, em segundo, ao marido. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa aos seus maridos. Em Efésios 5, 22 ao 24. Abre lá, Efésios 5, 22 ao 24. É o mesmo texto, a mesma sequência que foi usado para os homens. Efésios 5, 22 ao 24. Mulheres, sujeite-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher esteja em tudo, sujeita aos seus maridos. É importante aqui a gente destacar que Paulo começa falando: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. De novo vem aquela hierarquia de que sempre debaixo da submissão de Cristo. Sempre debaixo da submissão de Cristo. Essa é a regra. Essa regra se aplica no casamento. O marido tem uma posição de liderança desde que ele se submeta a Cristo. Tá? Tanto que em outras passagens a mulher pode ser cristã e o marido não. É um tanto mais complicado. Muito mais complicado. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês, no entanto, a autoridade da Bíblia ela é diferente da autoridade do mundo. Isso faz toda a diferença. A autoridade do mundo ela é uma autoridade de imposição e de poder. É assim que se aprende a autoridade no mundo. Os homens aprendem a impor e a ter poder sobre pessoas, sobre as mulheres. E se for ao contrário também. Essa é a maneira que o mundo ensina. Mas na Bíblia não é assim. A autoridade da Bíblia ela vem por submissão, não por imposição. É por submissão. Isso se aplica em colocar os seus propósitos, os seus desejos, os seus interesses em segundo lugar, procurando o bem, a paz e a alegria de todos na família. Isso significa a esposa se submeter ao marido e o marido se submeter a Cristo. Essa é a forma de liderar. Essa é a forma de submissão da Bíblia e não de imposição do mundo. Em relação aos filhos, os dois pais têm a responsabilidade e a autoridade, mas quando a coisa fica difícil, quando tem uma discussão, quando tem um problema, a mulher deve respeitar a autoridade do marido. O marido tem a última palavra, mesmo sobre a educação dos filhos. Então, o marido tem a última palavra. Em resumo, a mulher se torna submissa quando o marido a ama, a respeita, quando a trata com carinho, quando não a despreza, e isso tudo segundo os padrões da Bíblia. Caso contrário, não funciona. Quando o marido é um mau líder, ele se recusa a ser responsável, ou até ele é insubmisso a Deus, ele é descrente, ou ainda supondo que o marido possa ser uma pessoa debilitada, uma pessoa doente, tem problema de saúde, escravo de algum vício, em todas essas situações, então a mulher assume a liderança. Ela tem o direito de se tornar a líder da família, sobre o marido inclusive. Até o marido, claro, poder liderar novamente. Se ele está doente, se ele está debilitado, até ele poder voltar
e novamente ter a condição de liderar a família. Desta forma, a esposa então pode ser a líder. Ou na ausência do marido também, a esposa se torna a líder. Tá? Então, nesses casos, a mulher está liberada. Caso contrário, a Bíblia diz que o marido é o líder. Então, esse é um princípio bíblico muito forte em relação às esposas, em relação à mulher. Em tudo a mulher deve ser submissa ao marido. Em tudo deve ser submissa a Deus e ao marido. Em raras exceções que a mulher pode ser a líder. Em raras exceções, quando o marido está impossibilitado. Então, a mulher, por sua vez, também deve tratar o marido com todo respeito. Tá? Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 33. Mais a parte final aí do versículo 33, né? Abre ali, Efésios 5, 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Olha como é interessante, de novo vem a parte do marido primeiro. Como é que vem ali? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. De novo, o homem deve amar a esposa. E a mulher trata o marido com todo respeito. Tá? A condição é que se o marido a ama, a mulher o respeita. Né? Essa é a condição. A esposa exemplar quer o bem para o seu marido. Não o tenta destruir. Ela respeita o seu marido. Ela não tenta humilhar o seu marido. Ela é a companheira em qualquer lugar. Ele pode confiar. Sempre está pronta para ajudar e lutar ao seu lado, em qualquer circunstância. Então essa é a esposa exemplar. Eu queria dar alguns exemplos práticos aqui. Como a mulher pode respeitar o seu marido? Primeiro, não interrompa quando ele está falando. Na frente das pessoas, na frente dos outros. Sabe, nós temos uma cultura aqui da Serra, do gringo, né? Que o gringo ele atropela, ele não deixa o outro terminar de falar. Quando o outro começa a falar a frase, ele já tem 5 respostas para dar e se a pessoa não terminou, não importa, ele já dá no meio, né? Então, muito cuidado, isso não é um problema só das mulheres, é um problema de todos. Mas a mulher não faça isso na frente das pessoas com seu marido, fica muito chato. O marido se sente envergonhado. Segundo, não o despreze na frente das pessoas. Sabe que quando o marido está falando uma coisa, a mulher faz aquela cara. Será que é isso mesmo? Ela diz assim, não era bem isso. Tipo, coloca a verdade em dúvida. Muito cuidado, mulheres. Não despreze, não critique o seu marido na frente das pessoas. Aguente no osso, que nem se diz, e depois você discute com ele no carro, indo para casa, ou quando chega em casa, mas não na frente das pessoas. Isso fica muito chato. Isso é um desrespeito. Terceiro, não tome a frente nas coisas antes de conversar. Não faça as coisas por impulso. O marido não consegue tomar uma decisão ou conversar com a esposa, a mulher já rasgou a capa do sofá. A esposa nem fala com o marido, nem pergunta para ele, já vai, sai de casa, já vai lá e compra a capa do sofá. Então não faça, deixa o marido tomar a iniciativa também, tomar a frente. Não seja sempre a esposa que vai lá e faz tudo. Não tire a autoridade do marido, isso é um problema grave. Hoje as mulheres têm esse movimento feminista, né? Nada contra, né? Mas as mulheres muitas vezes elas oprimem o marido, elas fazem tudo, elas tiram a autoridade. Manda ele calar a boca, inclusive. Então, muito cuidado para não tirar a autoridade do marido. Pelo contrário, ajude o seu marido a ser líder. Se ele tem dificuldade, tá? Se ele é um um bananão, ajuda ele, por favor. Ajuda ele a ser um pouco líder. Se você tirar um pouquinho de vontade que ele tem de ser líder, aí vai acabar de vez. Aí se foi o homem. Quinto, não seja uma mulher briguenta. Gente, tem alguns maridos que até fazem as coisas, mas daí tem aquela mulher do tipo que nada tá bom. Que tudo tem problema. Que não é do jeito que ela gosta, não é do jeito que devia ser. Então ela é a mulher briguenta, que arruma picuinhas em tudo que é lugar, né? É aquele cupim que não tem gimo que ataque, né? Que pare. Então muito cuidado, gente. Muito cuidado, mulheres. Não seja uma mulher briguenta. Olha o que a Bíblia diz sobre a mulher briguenta. Provérbios 21:9. Provérbios 21:9 diz assim: melhor
é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Ou seja, é melhor dormir na casinha do cachorro do que num telhado com uma mulher briguenta. Provérbios 21:19, um pouquinho mais adiante, ó. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Sabe aquela mulher amarga? Aquele limão azedo que tu olha para ela, já te dá uns arrepios. Muito cuidado, mulheres. Muito cuidado, não sejam briguentas, não vale a pena. Eu e a minha querida esposa, que está me tratando como um príncipe agora, né? Embora eu disse que eu era o gato de botas, né? Eu estou mais pro xereque agora, né? Ela está me tratando tão bem. Mas ela mesma já falou várias vezes, não sei por que nós discutia tempo atrás por coisinhas que não levavam a nada. Aquelas coisas profundas, né? Aquelas coisas assim, por que você não jogou aquela caixinha vazia no lixo? Essas coisas profundas que a gente discute no casamento. Então, mulheres, não sejam briguentas, não sejam amargas. Provérbios 27:15-16. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como tentar deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. É impossível. Então, a mulher briguenta não tem solução. Não tem, por mais que você faça o melhor, você ainda vai ter problemas. Então, se a mulher não tomar consciência que ela precisa ser diferente, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de encrenca, tudo é motivo de rebeldia. Então, a mulher exemplar, ela não é briguenta, pelo contrário, ela tem sabedoria para dar conselhos, para trocar ideias, para conversar. Ela está aí ao lado, pronta. Então, esse é o primeiro e segundo ponto sobre o que a Bíblia diz sobre as mulheres, que é ser submissa a Deus e submissa ao seu marido. São princípios fortes, mas não sou eu que estou falando. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E o terceiro ponto. A esposa exemplar é uma pessoa trabalhadora e sensata. Tá? O casamento é um trabalho em equipe. Cada um precisa fazer a sua parte. Cada um, não é só a esposa. A esposa exemplar trabalha em harmonia com o marido para sustentar a família. Para algumas esposas, o trabalho significa se dedicar à própria casa, cuidar da casa. Para outras, significa trabalhar fora e cuidar da casa em parceria com o marido. A mulher tem muita capacidade profissional, inclusive de muito destaque. Tem mulheres que são ótimas professoras, ótimas diretoras, ótimas doutoras, médicas, empresárias, administradoras. Tudo isso as mulheres são de muita qualidade. Mas em casa, junto com o seu marido, não importa o lugar, as mulheres são esposa. O primeiro ministério da mulher, junto com o seu marido, é ser esposa. Em qualquer lugar. Não importa o status social que possa ter. Não importa o nível de educação que tenha, a formação que tenha. Junto com seu marido, vocês são esposa. Ponto. A mulher também pode ser prudente e deve dar bom testemunho. Prudência significa sensatez, equilíbrio ao tomar decisões. Isso é ser prudente. A esposa exemplar procura ter sabedoria e analisa todas as coisas com cuidado. Deixa eu ilustrar aqui um pouquinho mais. Prudência e sensatez. A maior fraqueza que as mulheres enfrentam hoje, nos nossos dias, é a questão do consumismo, do comprar. Tá? A gente não se aplica a todos, tá? Tem sempre exceções, não se aplica a todos. Mas muitas mulheres são imprudentes, ansiosas e desequilibradas nesse ponto. Gastam tudo que ganham, o que tem e o que não tem. Por quê? Tudo que está na promoção precisa. Passa um lugar, está na promoção, vou comprar, eu vou levar, né? Faz em 30 vezes no cartão, não tem problema. Portanto que está na promoção. Depois chega em casa, dá uma pesquisada, vê que o da promoção estava mais caro do que o outro que não estava na promoção. Mas aquela palavrinha, promoção, despertou interesse, né? Então, muito cuidado, muito cuidado. Outra questão, que é a imprudência de muitas mulheres, é a questão com a beleza. Gente, eu vou dizer para vocês, não me apedrejem por causa disso, tá? Mas uma das áreas muito fortes na mídia hoje é a questão da vaidade.
é a questão da beleza. O normal, pelo menos que eu acho normal, ou na nossa época, é que as pessoas vão de vez em quando, sim, tem que cortar o cabelo, tem que fazer a unha, fazer uma maquiagem. Agora, não pode ser isso toda semana, ou mais do que uma vez por semana, porque isso se torna uma dependência. Às vezes se torna quase que um vício, e isso é a falta de sensatez. Por causa disso, muitas vezes, famílias têm problemas financeiros. Eu vou dizer para vocês, eu conheço gente daqui, tá? Eu não estou fazendo nenhuma acusação, por favor. Mas que a gente tenta ajudar às vezes e que tem problemas financeiros, mas que gastam em coisas que não há necessidade. Então, muita sensatez, equilíbrio e sensatez. O que a Bíblia fala sobre a beleza da mulher? É isso que eu quero mostrar para vocês. Por isso que eu disse, não me apedrejem, porque as palavras são da Bíblia. Abre lá, 1 Pedro, é Novo Testamento também, tá? 1 Pedro capítulo 3, do 3 ao 5. 1 Pedro 3, do 3 ao 5. Olha só que texto profundo. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, ou seja, não estraga, não apodrece, não morre. A beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Versículo 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seus maridos. Onde é que está a beleza da mulher? Pedro aqui explicando, a beleza está no seu coração, no seu interior, num coração transformado. Não é no exterior. Se o seu marido não te amar pelo seu caráter, pelo seu coração, não vai ser pela sua aparência que ele vai te amar. Porque são os detalhes, os problemas, as encrencas que faz com que a gente tenha dificuldade de amar a esposa ou a esposa amar o marido. Não é aparência. Nunca foi aparência. Provérbios 31 vai falar a mesma coisa. Provérbios 31, do 30 ao 31. Provérbios 31, versículo 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas às portas da cidade. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Gente, toda beleza é passageira. Vocês acreditam que eu já fui bonito? Eu já fui jovem. Então é assim, nós vamos envelhecer. Não vai durar para sempre a beleza. Mas ali diz que quem tem um bom caráter, a mulher que tem um bom caráter, ela será elogiada às portas da cidade. Nós vamos ouvir falar das pessoas pelo seu caráter. Né? Isso é um motivo de louvor. Isso é um motivo de alegria, de beleza. Não só aparência. E essa aparência, essa beleza passageira, ela acaba. Por que acaba? Porque a gente não dura para sempre. A gente não vai durar para sempre. Ninguém encontrou até agora um remédio, um elixir, qualquer coisa que vai manter uma pessoa jovem a vida inteira. Quem encontrasse isso, ficaria rico, né? A gente sabe disso. Seria o maior bilionário de todos os tempos. Mas não existe. Deus não permite isso. Então não adianta a mulher, às vezes, trabalhar fora, se esforçar, fazer tudo o que pode para conseguir ajudar a família, mas depois é insensata e acaba gastando em coisas que não faz muita diferença. Então qual é o grande problema desses dias? É a grande competição nessa área da beleza. Não entre, mulheres, não entrem nessa competição. Eu já falei isso aqui outras vezes. Não entrem. E a competição não é nem por beleza. Muitas vezes é para ver quem chama mais a atenção. Né? Desculpe eu bater forte nessa tecla, gente. Mas eu digo para vocês, tem mulheres que vão fazer a unha, vão para o salão de beleza, se arrumam tudo e colocam uma roupa sensual para sair na rua passear com o cachorrinho na calçada. Para quê? Para chamar a atenção de quem passa na rua, de quem está no trânsito. Não faz sentido, gente.
Não faz sentido. Muito cuidado. E também, em Romanos 2,12, abre lá Romanos 2,12. Paulo fala muito forte sobre isso. Esse texto, esse capítulo de Romanos fala muito sobre essa questão do mundo. Diz assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, além de nós não nos moldar aos padrões desse mundo, é para nós termos uma renovação na nossa mente. Uma renovação na nossa mente. Tem que transformar o coração. Tem que partir lá de dentro. Não é só por fora. Não é só porque eu vou sair mal arrumado, maltrapilho, que eu vou ser humilde, que eu vou ser... Nossa, agora o Adelar é um cara, né? Olha que humildade. Eu posso ter um coração muito orgulhoso e vaidoso lá dentro. Muito. Então, a aparência é enganosa. Como nós lemos antes. A beleza é enganosa, a aparência é enganosa. Então, muito cuidado. Ali diz assim, não se moldem aos padrões desse mundo, vírgula, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Transforme pela renovação. A renovação é constante. É como a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã em nossos dias, em nossa vida. E depois, para que essa renovação? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não existe perfeição em nenhuma outra vontade, nem na minha, nem de nenhuma outra vontade. Mas na vontade de Deus em mim existe perfeição e é agradável. Então, mulheres, não fiquem tristes, mas os seus maridos devem amar vocês pelo caráter, pelo coração puro de vocês, pela capacidade e qualidade que Deus deu para vocês, de serem um ser companheiro, uma pessoa de Deus, uma pessoa amável, não pelas suas aparências, tá? Que senão vai chegar uma hora que nenhum marido amaria a sua esposa, né? Quando a gente chegar na velhice, como é que o marido vai amar a sua esposa se a beleza quase que se foi? Ele não olha mais a aparência, ele olha nos olhos e vê o coração da esposa. É assim que tem que ser. Quarto e último ponto. Agora sim, gente, guardem todas as armas, por favor. Peço mais uma vez, tá? Sobre sexo. Abram lá, por favor, 1 Coríntios capítulo 7, do 3 ao 5. 1 Coríntios capítulo 7, do 3 ao 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Gente, quando o sexo não acontece entre o casal, o casamento se torna frágil. Se torna frágil. Aí diz, para que não tenham falta de domínio próprio. A última frase ele diz, para que vocês tenham domínio próprio, vocês unam-se novamente. Porque a gente tem dificuldade de ter domínio próprio nessa área. Então, muito cuidado com a fragilidade no casamento por causa do sexo. Mulheres, eu sei que muitas de vocês preferem fazer qualquer serviço. Preferem limpar a casa, de cabo a rabo, que nem diz o outro, Fazer qualquer coisa junto com seus maridos, menos sexo. Eu sei disso. Tá? Mas eu quero deixar aqui alguns exemplos. O porquê que deve se fazer sexo. Quais os motivos? Então, primeiro, fazer sexo faz bem para o corpo. Ele alivia a tensão dos nervos e relaxa a mente. Tá? Isso é comprovado. É comprovado pela ciência. Então faz bem para o corpo. Fazer sexo previne problemas de saúde. Especialmente para os homens. E os homens sabem do que eu estou falando. Tá? Então, muito cuidado com essa questão, gente. Terceiro, fazer sexo faz bem para ambos, especialmente para a circulação do sangue. Tá? É um momento de maior adrenalina, onde dá uma filtrada no sangue geral aí, faz muito bem. Então, são vários motivos
de saúde que faz bem. Quarto, gente, fazer sexo não é pecado entre o casal. Não é pecado, é santo para Deus. Tá? Pecado é fazer sexo fora do casamento. Isso é pecado. Mas no casamento é santo. É para Deus. É uma honra para Deus. Deus estipulou isso. Quinto, fazer sexo entre o casal afasta Satanás e o pecado, devido às fraquezas da nossa carne. Por quê? Se não existe o sexo entre o casal, a primeira coisa são os pensamentos errados. Né? Primeiramente entra Satanás para sugerir, né, algo extra, como já comentei no estudo do mês passado. E sexto, fazer sexo entre o casal mantém a intimidade, o afeto, o carinho de os dois se tornarem uma só carne. Deus falou lá no início, lá em Gênesis, marido, deixa sua esposa, deixa pai e mãe, aliás, une com a sua esposa e torna uma só carne. Esse é o momento de tornar uma só carne. É nessa hora. Tá? Como é que você vai se tornar uma só carne? Na hora que está lavando a louça? Secando a louça? Não. Você se torna uma só carne no momento do ato sexual. Então, muito cuidado, mulheres, com a ideia de que não faz bem, o que não é importante, o que não faz diferença, o sexo no casamento. Muito cuidado. Resumindo, todos os pontos são positivos. Todos os pontos são favoráveis ao sexo. Mas eu sei que entre os casais, principalmente entre as mulheres, existem muitas desculpas, muitas justificativas, né? Para não fazer o sexo. Muitas justificativas, né? Quais são as desculpas? A primeira delas é os problemas de saúde, né? Problemas de saúde. Então, maridos assim, ó, põe lá no criado do lado da cama, né? Comprimido para dor de cabeça, uma Neosaldina, né? Põe lá um Buscopan para cólica, né? Dorflex para dor muscular, Tilenol, Gelol, tudo que é remédio que você imagina que possa precisar, põe lá, né? Ele diz, eu estou com dor no ciático, faz um alongamento, faz uma massagem, ela vai gostar. Então, não comece a tomar providências, não deixe só, eu não estou bem hoje, minha cabeça não está boa. Bom, se a cabeça não está boa, então peraí, aí não é problema de saúde, é outro problema. A cabeça não está boa? Senta aqui, querida, vamos conversar. Tá? Sou teu psicólogo agora, me conta o que está acontecendo, querida. O que foi? O que está te apertando? Me explica. Converse, tira um tempo, converse, trata o emocional da sua esposa. A esposa é um ser emocional. Tá? Vocês conhecem aquela plantinha 11 horas que tinha uma vez, né, quando eu morava na colônia? Você chegava perto dela, encostava o dedinho, ela murchava. Né? A esposa é assim. Tá? Se você encostar o dedo no lugar errado, ela murcha. Muito cuidado. Muito cuidado. Ela pode estar preparada, mas você digitou a senha errada, já foi, né? Já era, né? Muito cuidado. Tá? Outro problema, gente, que acontece muito, é o problema do pecado. Tá? Por que muitos casais não têm uma vida sexual saudável? Porque existe pecado, existe a falta de perdão, o reconciliamento. Existe aquele trauma emocional lá do passado que ainda não foi curado. Então conversem sobre isso, tratem esses assuntos. Hoje nós não temos desculpa para não ter o acesso. Hoje nós temos muita informação. Nós temos pessoas capacitadíssimas para nos orientar. Você pode procurar um casal amigo, um discipulador, um conselheiro. Tem muitas formas de tratar os problemas. Então não podemos dar desculpa. Por quê? No momento que nós damos desculpa, o casamento vai para o ralo, vai para o esgoto. E depois, para recuperar e unir a família de novo, é muito difícil. É muito difícil. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Se você vê que alguma dessas áreas está faltando na sua vida, principalmente a área de sexo, dá uma pesquisada, porque tem coisa errada. Tem coisa errada, tá? O casamento sempre é o último. Aliás, desculpa, o sexo é o último, tá? O sexo é a cereja do bolo, tá? Não adianta você querer começar pela cereja, você tem que começar pelo bolo. Faz o bolo antes, depois você coloca a cereja. Então, se a cereja não está no lugar certo, é porque algo lá para trás está errado, tá? O bolo não está pronto. Muito cuidado, vá investigar o que está acontecendo no seu casamento. Então, mulheres, 4 pontos importantes aqui
para vocês em relação ao casamento. A mulher exemplar, segundo o que a Bíblia diz, primeiro de tudo, ela é submissa a Deus e ao seu marido, em tudo ao seu marido. Em terceiro lugar, ela é uma pessoa trabalhadora, sensata, equilibrada, que olha as coisas, que faz as coisas com sabedoria. E quarto, ela protege a si mesma e a seu marido, mantendo regularmente relações sexuais, para que o diabo não destrua o casamento. Esses são os 4 pontos essenciais para uma mulher virtuosa, uma mulher exemplar, mais preciosa que os rubis, como a Bíblia diz. Então talvez você não concorde aqui com algumas coisas que foi falado hoje. Talvez você não entenda ainda. Mas se você tem dificuldade, procure mais na Bíblia, estude, vai pesquisar, fale com outras pessoas para ver o que realmente você não entendeu. E o que eu quero dizer para todos nós, que tanto mulheres como homens irão prestar contas das suas obras, das suas atitudes no dia do Senhor, na frente de Deus e de todo mundo. E essas ações nossas, do dia a dia do nosso casamento, vão ser as que mais vão nos envergonhar perante todos, perante do nosso Deus eterno e glorioso. Então, por favor, avalie o seu casamento para ver se está de acordo com o que a Bíblia diz. Caso não esteja de acordo, não espere, não perca mais tempo. Tome providências para que Satanás não destrua a sua família e a sua própria vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, Pai, te agradecer, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que conhece a nós muito mais do que nós nos conhecemos, Pai. O Senhor sabe tudo sobre nós. E o Senhor conhece o nosso coração vaidoso, orgulhoso, o nosso coração ferido muitas vezes, Pai, e até mesmo o nosso coração em pecado, Pai. Senhor, revela tudo isso para cada um, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir, Pai, lá no profundo, Deus, lá dentro, Pai, no mais íntimo, no coração da vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã e daqueles que vão ouvir essa mensagem também, Pai. Para que, Senhor, tudo possa ser transformado, Pai. Como Paulo falou em Romanos, para que a nossa mente e o nosso coração seja transformado e renovado, Deus. Para que a gente não tenha só uma aparência de boas pessoas, de bons cristãos, mas sim um caráter e um íntimo que revela de fato o que nós somos, Pai. Eu te agradeço, Pai, por essa misericórdia que Tu tem de nós e por derramar dessa graça sobre nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.